Você conhece a parábola das 10 virgens? Eu tenho certeza que se você for um cristão, uma cristã verdadeira, você já ouviu falar dessa parábola. Vamos estudá-la um pouco e ver o que nós aprendemos ainda mais sobre isso. Fiquem comigo, aguardem a vinheta do canal e logo eu já volto. Bem, sejam todos novamente bem-vindos ao canal Palavrão, a mais uma mensagem que Deus vai reservar para nós. E vamos à palavra de Deus. Mateus 25, do 1 ao 12. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Essa é uma passagem muito maravilhosa, é uma passagem que nos traz muitos e muitos ensinamentos. Vamos começar a abordar alguns deles para o nosso melhor conhecimento e a nossa melhor edificação espiritual. Bom, para começo de conversa, a parábola nos traz 10 virgens, ou seja, 10 mulheres puras, mulheres que não se contaminaram com o mundo. Isso nos retrata o quê? Isso nos retrata a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Aqueles e aquelas que realmente creem na palavra de Deus, aquelas pessoas que realmente seguem a palavra de Deus, aquelas pessoas que buscam a santidade de Deus todos os dias da sua vida, aquelas pessoas que buscam a amar o seu próximo e a amar a Deus sobre todas as coisas. Então essas pessoas são virgens, ou seja, puras. A virgindade aqui ela tem uma conotação de pureza, tá? Nessa palavra, nessa mensagem. Não é uma conotação sexual, mas sim uma conotação de pureza. Então as 10 virgens é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, hoje em dia. E o que aconteceu nessa história, nessa parábola das 10 virgens? Conta-nos que as 10 estavam aguardando o noivo. E quem é esse noivo? O noivo nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos aguardando a sua volta. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. Eu sei que muitos não acreditam no arrebatamento secreto da igreja, que não vai ter arrebatamento secreto, e somente quando Jesus vir ali na batalha do Armagedon. Mas eu creio no arrebatamento, porque eu creio que Deus vai preservar os seus filhos de toda a grande tribulação que virá para o mundo. Deus não tem por que queimar todo o joio junto com o trigo. Você entendeu? Ele vai retirar o trigo antes, as primícias, para depois ele queimar o joio, aquilo que não presta. Nós, como os verdadeiros crentes em Cristo, nós seremos sim guardados por Deus. E tem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre isso. Mas se você não crê nesse arrebatamento secreto, se você não crê no pré-arrebatamento, ou meso, ou pós,
arrebatamento ou pré-tribulação, pós-tribulação, isso não importa. O que importa é nós analisarmos o contexto do que está trazendo para nós hoje. Então, como eu havia dito, essas 10 pessoas são 10 virgens, ela representa a verdadeira igreja de Cristo hoje em dia. E elas estavam aguardando sim o seu noivo, como nós estamos. E o que aconteceu? 5 delas levaram as suas candeias, ou seja, as suas lamparinas, com um azeite de reserva. E 5 delas levaram somente a candeia sem esse azeite de reserva. E todas elas estavam ali, esperando o noivo vir para o banquete nupcial. E elas adormeceram. Todas elas adormeceram, disse ali. Enquanto elas adormeciam, o que acontece? A candeia estava acesa. A candeia estava ali consumindo o óleo do azeite. E de repente, elas ouviram um grito. O que é esse grito? Nós podemos observar que esse grito, ele tende a nos remeter ao fim dos tempos, ao que nós estamos vivendo agora. O que é um grito? São coisas que acontecem no mundo que nós, como cristãos e cristãs verdadeiras, nós estamos vendo, olha, isso está acontecendo porque a Bíblia ela fala que no final do tempo vai acontecer isso, o amor vai se esfriar, maremotos, terremotos, guerra, rumores de guerra e tudo mais. E o que aconteceu? De repente elas acordaram. Elas acordaram, as 5 que estavam ali, viram que o seu azeite ali, a candeia estava quase acabando. Elas foram e reporam o óleo. Só que as outras 5 não tinham óleo de reserva. E elas falaram para as que tinham, empresta para a gente, para que a gente coloque. E as que tinham óleo de reserva falaram, não, porque senão pode faltar para nós e para vocês também. Vão lá comprar. E elas saíram e foram comprar o óleo do azeite. Cristo, o noivo ainda não tinha voltado, mas elas saíram quando elas ouviram o grito. Ou seja, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Digamos que quando elas saíam para comprar esse azeite, é como se elas tivessem abandonado a candeia que estava iluminando e foram buscar o azeite, foram procurar outra coisa para buscar o azeite. Enquanto as outras que já tinham o azeite estavam ali quietinhas esperando o noivo. E nesse ínterim, enquanto essas 5 foram buscar e comprar o azeite, o noivo veio e levou as 5 que estavam preparadas. Levou as 5 com eles. E ele levou e fechou a porta da casa. Esse fechou a porta da casa, ele nos remete claramente, sim, ao arrebatamento. Cristo vem, ele leva consigo a igreja preparada, os seus filhos e filhas que estão realmente preparados, aqueles que estão com as candeias acesas e com reserva, ou seja, com santidade de sobra, para que sejam arrebatados. E deixe aquelas outras que estão buscando em outros meios um tipo de santidade que não encontram na Bíblia. Então elas têm que buscar em outros meios. Elas não têm por si só. A Bíblia, a palavra de Deus, não é suficiente para elas. Elas têm que buscar em outros lugares. Enquanto elas forem buscar em outros lugares, Cristo veio. Então é isso que nos remete essa passagem. E Cristo ele leva as 5 com eles e fecha a porta. Depois as outras 5 que foram comprar, elas compraram o azeite, buscaram ali e viram, opa, aconteceu alguma coisa. As nossas 5 amigas ali, elas já foram com o noivo. Vamos lá bater na porta. Aí elas batem na porta da casa. Senhor, Senhor, abre que nós somos também suas virgens, ou seja, suas noivas. E o que o Senhor da casa, ou seja, o que Jesus, o que Cristo fala? Eu não as conheço. Então, o que aconteceu nisso? As 5 que estavam com Cristo foram arrebatadas e as demais que não estavam ficaram no mundo. E mesmo que elas tentem buscar a salvação novamente através do sangue de Jesus, a porta da graça já se fechou, da mesma maneira que a porta da casa se fechou. Elas não têm mais o sangue de Jesus para lavar a elas de todo o pecado. E como elas não têm esse sangue, elas não são puras diante de Deus. Elas têm que fazer o que agora? Elas têm que morrer por si mesmas, dar o seu sangue por Deus. O que Cristo fez por nós, que nós estamos recebendo hoje, ainda hoje, a graça de Cristo, é o que o seu sangue ele nos lava de todo o pecado.
não é por nossos méritos, mas o seu sangue nos lavou. E como nós estamos buscando a Ele incessantemente, nós temos a nossa candeia acesa, nós estamos brilhando para o mundo e nós temos um azeite de reserva. O que seria esse azeite de reserva? O Espírito Santo verdadeiro de Deus em nossas vidas. Então nós seremos o quê? Nós seremos arrebatados, nós seremos levados por Cristo para as bodas nupciais do Cordeiro. É isso que nos trata essa passagem. E nós devemos fazer o que hoje? Nós devemos buscar a cada dia mais a Deus, através do sangue de Jesus. Nós devemos nos conformar com o que diz a palavra de Deus, pura e simplesmente. Não buscar comprar um azeite em outro local, porque em outro local não é encontrado o Espírito Santo. E esse azeite aí, ele pode muito bem representar ao Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para que a gente possa brilhar para o mundo. Nós somos verdadeiras candeias, nós somos verdadeiros faróis para o mundo. Nós temos que brilhar para o mundo. Nós somos luz e sal para o mundo. Então que possamos buscar a cada dia mais e mais, encher a nossa candeia, encher a nossa lamparina, para que essa luz brilhe para o mundo inteiro. E quando Cristo vier e nos chamar, nos arrebatar, nós iremos com Ele nas bodas nupciais. E quem não estiver fazendo isso, vai notar, porque as 10 eram virgens, lembra? Lembra do que eu falei no início? As 10 são virgens. Então elas vão ver o que está acontecendo. Olha, aquelas pessoas sumiram, houve o arrebatamento e eu fiquei. Aí não adianta mais bater na porta, chorar, pedir para Deus em nome de Jesus, porque a porta da graça já se fechou. Infelizmente, meu amado e minha amada, nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Nós vemos que o mundo dá sinais, como aquele grito que as 10 que estavam dormindo ouviram. Por que estavam dormindo? Porque não estavam atentas às coisas que estão acontecendo no mundo. Então, quando houve esse grito, elas acordaram assustadas. Nós não devemos estar, primeiramente, nós não devemos estar dormindo, nós devemos estar acordados com as lamparinas acesas e com a reserva, ou seja, cheio do Espírito Santo, para que possamos ser arrebatados juntamente com o resto de nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Tudo bem? Preste atenção nessa parábola, ela é muito, muito, muito importante. Leia e releia o Mateus 25, do 1 ao 12. Leia e releia isso. Peça a Deus discernimento. Ouça esse vídeo várias e várias vezes, para que você entenda o que o Espírito Santo está nos tentando dizer aqui. Tudo bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.